E, meus caros, hoje temos muita coisa para tratar. Eu acho que vou ter que fazer aí 3 partes ou 4 deste telejornal. Mas vamos começar, para não perdermos mais tempo, vamos começar aqui com um amigo que acho que todos nós já vamos começando a conhecer. O My Robocop e as suas desculpas esfarrapadas de ontem, que foi brutal, aquilo foi uma coisa maravilhosa. Enfim, eu tive a oportunidade de fazer um vídeo, até já foi anteontem. Eu fiz logo um vídeo, ontem não consegui fazer nenhum. E pronto, comentando de improviso tudo aquilo que tinha ouvido, todas aquelas enormidades, aquelas coisas inacreditáveis que ele é capaz de dizer como se fosse uma criança de 10 anos. Aliás, eu chamo o Tino de Rãs do governo, ou do desgoverno, como quiserem. É o verdadeiro Tino de Rãs, é o Robocop de plástico, foi uma coisa maravilhosa. Vou saltar algumas, senão nunca mais daqui saímos. O Carneiro sobe tom sobre Neves e junta-se a Ventura na pressão. E o Governo acredita que o pior já passou. O pior já passou, vamos lá ver, o pior já passou, até à próxima intervenção pública do mais inapto político português de todos os tempos. Muito pior do que Cabrita, meus caros. Este é muito pior do que Cabrita. E pior até do que o Tino de Rãs, do que o Isaltino, do que o Galamba e até do que Costa. Meus caros, este Robocop de plástico ultrapassa todos. Mas o líder parlamentar do PSD considera que Luís Neves justificou tudo. Ele justificou tudo, ponto por ponto, e ataca a Ventura, atacou a Rita Matias, ele ataca tudo e depois diz que o discurso de ódio que é da parte do Chega. É um spinum vivaço, mas é aprendiz. Como sabem, ele tem o mesmo tipo de empresas que tinha, ou tem, ou não se sabe, porque aquilo agora dá prejuízo, imaginem, do que tinha ou tem o Monte Verde. Hugo Soares desceu abaixo do limiar da pocilga na nau. O inacreditável ódio incontido contra Rita Matias e contra Ventura revelava-se em todos os poros da sua pele. Foi o que eu escrevi na hora e foi exatamente isto que eu senti. Este tipo não tem as mínimas condições nem a contenção necessária para ser líder parlamentar. Só se for o líder parlamentar do Berloque da Canhota ou de um desses partidos da infra-esquerda. Do PSD nunca. Não passa de um spinum vivaço aprendiz e nada mais. Entretanto, o Robocop de plástico geriu a judiciária como se fosse um tasco. Foi esta a imagem que nos deixou André Ventura, e disse-o mais do que uma vez, geriu a judiciária como se fosse um tasco, e está a gerir agora o Ministério como se fosse também outro tasco. E não gere sequer, portanto, ele nem sequer gere, porque ele agora anda preocupadíssimo em arranjar os papéis, e os papéis, onde é que estão os papéis? Até vir o seu sócio e amigo dizer que não há papéis nenhuns, como vamos ver mais adiante. Anda de parada de bombeiros em parada de bombeiros, a apertar o bacalhau a toda a gente, e eu penso que não é assim que se combatem os incêndios, não é assim que se planeia o combate aos incêndios nesta época balnear dos incêndios, que promete ser das fortes. E nem é assim que se combatem os incêndios, não é assim que se faz nada em Portugal. Isto é uma fraude política e, pelo menos, um Tino de Rãs no Ministério da Administração Interna. E nada mais do que isso. Um Tino de Rãs. Diz o Sábado que há 11 coisas que não batem certo no que Luís Neves disse. E as 4 irregularidades confessadas. Ele confessa-as sem ter noção. O homem não tem noção das irregularidades que comete, das ilegalidades que comete. Já nem falo em termos de crimes, mas também os há. Na minha opinião, também os há, mas enfim, isso depois deixarei para o Tribunal decidir. Mas as irregularidades, elas são chocantes, elas saltam à vista, não é? Desde o tanque, desde o outro lado, bem, tudo o que ele diz, todos os assuntos de que ele abre a boca, é tudo irregular. Não há nada que ele diga que se possa dizer, bem, ele aqui não cometeu nenhuma ilegalidade, não cometeu nenhuma irregularidade. E diz a Sábado, portanto, que ele entrou em contradição com declarações passadas, bem, mas passadas ao minuto, não é preciso ser muito antigas. É ele dizer uma coisa agora e passado 1 minuto e meio já se está a desmentir. Foi ele que pagou as obras, mas depois foi a mulher. Mas depois foi ele, mas depois foi a mulher. E tudo na mesma conferência de imprensa, se quisermos. Portanto, apresentou versões estranhas de alguns factos. É o desgraçado que mais envergonha Portugal desde Dom Afonso VI.
Eu bem sei que vocês não sabem quem foi o Dom Afonso VI, mas olha, aproveitem e vão ler, pesquisem. Tivemos um rei completamente incapaz, porque era deficiente. Teve uma meningite quando teve 3 anos de idade e, portanto, nunca reinou. E o irmão roubou-lhe o trono e roubou-lhe a mulher. Tivemos tudo isto na nossa magnífica história. Dom Afonso VI. Procurem, faz favor. Luís Neves diz estar empoderado. E disse mais, diz que estava coeso. Portanto, ele está coeso, entendem? Nenhuma parte do seu corpo salta fora, nenhum braço lhe cai, a perna também não, a cabeça também não. Portanto, ele está coeso. Ele tem todos os membros ali presos ao tronco, no caso dos braços, penso eu que são os braços que estão presos ao tronco, no caso dele, claro, e as pernas também presas aqui também aos quadris. Eu penso que ele está coeso mesmo, está mesmo coeso. Quem está quilhado somos nós, porque ele está coeso, ou pelo menos pensa que está coeso, mas não está, é minimamente lúcido. O fogo ameaçou casas e diz aqui uma testemunha que não se lembra de haver um incêndio tão forte. Está tudo um caos, diz ele. Bom, mas eu pergunto então, o nosso Robocop de plástico, que foi contratado para apagar os incêndios ou para gerir quem apaga os incêndios, ele afinal está preocupado é com o quê? Com as conferências de imprensa em que se enterra cada vez mais, não é? Cada vez mais, cada vez que abre a boca, mais o enterranço. Portanto, ele não tem tempo para tratar dos incêndios, nem da sua gestão, embora não devolva o seu ordenado, que foi para isso que lhe pagaram, para ele tratar, não é, da administração interna, e nesta altura do ano, nesta época balnear dos incêndios, que já sabemos que tem que haver sempre, que é para podermos distribuir 2 a 3 mil milhões por ano por amigos e compadres, apesar de estar a trabalhar apenas para si, ele está a receber o ordenado como se estivesse a trabalhar para o país. Isso está errado, na minha opinião. Ele devia devolver o ordenado dos últimos meses. Mas, enfim, nós pagamos todos a sua defesa em vez de pagarmos o seu trabalho, não é? Pois é. Olhámos, não tem comandos à altura para comandar isto. Acho que alguns eram melhor ter ficado em casa só bem para mostrar os cabos. Alguns é só para mostrar os cabos novos que adquiriram. Isto não está. Impressionante como as chamas se alastraram com tanta velocidade. Anda para aí. Consigo falar, porque chegámos ao ponto em que chegámos, só demos isto às autoridades que comandam o nosso país. Infelizmente, toda a gente sabe o que eles são, porque este fogo podia ter sido evitado há mais tempo se os bombeiros, que vêm de várias partes do país, infelizmente, bem trabalhados, não têm comandos à altura. Os bombeiros não têm comandos à altura, mas espera lá. O Robocop, o Mai, Robocop de plástico, o Mai Tino de Ranch, ele, o que é que anda a fazer? Então, mas ele não foi contratado pelo Monte Verde para... Não foi para abafar nada... A invasão... Não, desculpa, ainda bem que não ouviram. Não foi para abafar nada de nenhum problema do Luís Montenegro, nem de Espinho, nem de lado nenhum. Ele foi contratado para tratar dos incêndios e para tratar, enfim, dos problemas da administração interna, das polícias que ele tanto adora. Umas adora, outras... menos. E está aquilo a dizer que o fogo podia ter sido evitado, mas só que não há ordens do comando. E quem diz isto é este amigo. Eu tenho que pôr um vídeo pequenino, senão cortam-me, como já perceberam, cortaram-me 10 vídeos só de uma vez, porque utilizei algumas imagens das televisões para ilustrar com os meus comentários. Mas para isso eu teria que ir para tribunal, porque eles, enfim, eles cortam e pronto, ilegalmente, cortam ilegalmente. Por isso agora tenho um novo podcast que se chama Combater o Jornalixo, e vou utilizar imagens, e se me as cortarem eu vou para tribunal, porque eu posso, como qualquer um de nós, utilizar algumas imagens, não vídeos completos, para comentar algumas partes desses vídeos. Isso é chamado o uso com justiça, o uso normal. Tem até um grupo, tem até um nome especial, mas agora não me recordo. Mas é, enfim, é o uso admissível, ao fim e ao cabo, de propriedade intelectual alheia, desde que seja para comentarmos, para nós comentarmos. Isso é propriedade intelectual nossa. Só que, infelizmente, eu, se tiver que contestar, tenho que ir para tribunal, portanto, e passava a vida em tribunal com estas coisas, e enfim, e não dá muito jeito como compreendem. Então vamos lá continuar com os comentários deste amigo, que anda aqui há muitos anos, ele ia mais ou menos aqui, penso que ia aqui, talvez aqui. Para comandar isto, acho que alguns eram melhor ter ficado em casa só bem para mostrar os cabos. Alguns é só para mostrar os cabos novos que adquiriram. Isto não está. Impressionante como as chamas se alastraram com tanta velocidade. Anda para aí um trator de rasteiras, só depois de estar a arder é que vai lá para apagar o lume, não vale a pena. Portanto, foi isso. E hoje vi mais 50 caminhões de bombeiros dos parados, eles com os telefones à espera de comando, de ordens.
pelo que sou, pode estar a arder ao lado, mas o comando não dá ordem de apagar o lume, eles não apagam o lume. O fogo já está mesmo aqui. Infelizmente chegamos nesse ponto. Pode estar a arder ali uma casa, mas enquanto o chefe não dá ordens, não apagam o lume. Quer dizer, lá que situação chegamos. Já falei, não consigo falar, porque chegamos um trator de rasteiras. Meus caros, espero que tenham ouvido. Afinal de contas, continuamos com o mesmo descontrole, que tínhamos antes. Não há nenhuma diferença. É assim, quem devia dar ordens não as dá, estão lá os bombeiros todos, 50 carros e ninguém se mexe, ok? É isto. Foi para isto que nós contratámos o My Robocop de plástico, claro. Tino de Rãs do governo. E, meus caros, foi há cerca de 23 horas que eu postei a primeira imagem sobre o que estava a passar em Ceuta. Hoje, disse eu, e já era ontem, era dia de festa em Ceuta. Realmente foi uma coisa brutal, mas nem nós naquela altura, há 23 horas, 24 horas, imaginaríamos o que ia acontecer a seguir com mais de 60 e tal mil invasores numa cidadezinha pequenina como é Ceuta. Nós não tínhamos ideia, mas outros vídeos mostraram-nos, neste caso são vídeos do TikTok, foram os primeiros que apareceram, não dá para clicar aqui porque depois isto vai para o TikTok, mas temos aqui um vídeo que eu publiquei em primeira mão há 2 dias e que André Ventura foi recuperar o negacionismo de direita. Devem recordar-se que esta senhora diz que o combustível, dos incêndios é o negacionismo de direita. Diz esta senhora que trabalha na RTP1, chama-se Ana Romeu, e diz ela, uns dizem que ele estava a parafrasear o Pedro Sánchez, mas o Pedro Sánchez não falou nisso, não foi exatamente nisso que ele disse, nem sequer falou em negacionismo de direita. Portanto, mas ela é que sim, ela acha que, portanto, o negacionismo de direita, que eu não sei o que quer dizer negacionismo, nós somos todos positivistas relativamente às alterações climáticas, porque nós todos sabemos que as alterações climáticas existem, mas existem desde sempre. Existem há 4.500 milhões de anos, não foi há 50 anos, nem há 30, nem há 20, nem há 15 dias. Existem desde sempre. O clima da Terra nunca foi o mesmo, nunca. Agora, a nossa vida de 80 anos, se tudo correr bem, não se pode comparar à vida da Terra. A vida da Terra, um segundo para a vida da Terra são para aí 2000 anos para nós. Portanto, não tem nada a ver. Nós não conseguimos nunca saber se alterações climáticas permanentes, como sempre houve de qualquer maneira, com menos de 2.000, 3.000 anos de estudos diários sobre o clima. Ao fim de 2.000, 3.000 anos já teremos uma base de dados que nos permita dizer, olha, estes 2.000 anos relativamente aos outros 2.000 foram um bocadinho mais quentes, um bocadinho mais frios. Olha, e o mar subiu 1 centímetro, outro 1 centímetro, em 2.000 no mínimo. Eu recordo que há 600 anos, por exemplo, e isto sim, foi uma grande alteração, não climática, mas geográfica, o mar da Figueira chegava até Montemor. Aliás, Montemor chama-se Montemor porque era o monte maior, era o primeiro monte que se via quem vinha do mar. Portanto, todo aquele território, e não só ali, a Península de Setúbal, por exemplo, olha, ainda no último fim de semana fiz aquela corda toda à beira-mar entre Mira, a Tocha, tudo aquilo estava debaixo d'água, aquilo é tudo areia, quilómetros para a esquerda da estrada, ou seja, longe do mar, é tudo areia, é tudo dunas. Aquilo já foi tudo mar, mas há 1.000 anos, 2.000 anos, não é? Portanto, em 2.000 anos conseguimos ver qualquer coisa, mas qual de nós cá estará daqui a 2.000 anos? Não sei. E, portanto, é fácil vender uma mercadoria que sabemos que ninguém vai fiscalizar, não é? É muito fácil dizer que daqui a 200 anos as temperaturas são de 60 graus. Não está cá ninguém para verificar isso. Portanto, eles podem dizer as patrarinhas que quiserem. E esta senhora é mais ou menos deste género que nós acabamos de falar. Portanto, não somos negacionistas, nós somos positivistas, sabemos que o clima está sempre a mudar. E já agora, repito, de 100.000 em 100.000 anos, o que tem acontecido é que o planeta gela, fica cheio de gelo, por isso é que ainda temos o Polo Norte e o Polo Sul com resquícios de gelo, já lá não deviam estar há muito tempo, porque há 12.000 anos que a Terra aqueceu, e foi por isso que houve civilização, foi por isso que houve agricultura, porque há 12.000 anos nós vivíamos nas cavernas para fugir ao gelo. É isso que querem
Querem voltar ao gelo? Esperem um bocadinho, porque já não deve faltar muito. Há quem diga que nós já estamos... Cientistas, não é jornalecos. Cientistas que dizem que já ultrapassámos 2.000 a 4.000 anos aquilo que é normal. Os tais 100.000 anos de gelo, 3 km de gelo em cima da nossa cabeça, meus caros. É isso que nos vai acontecer. Espero que não a nós, mas mais 1.000 anos, mais 500, mais 750, é isso que vai acontecer e já vai com atraso. Portanto, estamos aflitos com o calor, mas o que nos vai acontecer é uma quarta era glaciar só nos últimos, enfim, 1.200.000 anos. Só no último milhão de anos, números redondos, já será a quarta era glaciar, pelo menos, porque as últimas 3 épocas da era glaciar se repetem no tempo para trás. Ninguém sabe, porque nós só conseguimos ir buscar gelo que nos dê a informação da atmosfera, gelo no Polo Norte, que nos dê a informação da atmosfera nos últimos 300.000 anos. Não há gelo mais antigo do que 300.000 anos, o que continua a não ser nada para a vida da Terra. Mas enfim, desses 300.000 anos conseguimos saber que de 100.000 em 100.000 houve gelo e depois 10.000 anos de calor e mais 100.000 de gelo, mais 10.000 anos de calor e nós estamos na quarta. Mas se isto andou para trás, portanto, pelo menos 1.200.000 anos é o que tem acontecido. 100.000 anos de gelo e 10.000 anos de calor. Pronto, não me queria alongar muito sobre isto, mas já agora, se houver algum aluno que tenha interesse nisso, enfim, pesquise sobre eras glaciares, sobre as últimas eras glaciares, e é isso que vai encontrar nos escritos científicos. Não no jornalismo, não nos politiqueiros que ganham a vida com os impostos que as alterações climáticas lhe enchem os bolsos, a eles e aos Estados, mas sim à ciência. E a ciência é o que diz, é isso. Portanto, o que nos vai acontecer é gelo, meus caros, não é calor nenhum, é gelo e com muita força. Ficamos aqui na primeira parte e até às próximas, que hoje vão ser várias.